Muito bem, vamos então fazer uma revisão rápida sobre medidas de dispersão? Primeiramente, vamos falar sobre o coeficiente de variação, tá? É a razão entre o desvio padrão e a própria média. Então, tem que lembrar que o coeficiente de variação é uma divisão entre o desvio padrão e a média, tá? Tá aqui a formulazinha dele, tudo bem? É uma medida de dispersão que relaciona esses dois elementos. Ele não tem unidade porque o desvio padrão e a média vêm na mesma unidade, então acabam se cancelando. Mas ele é dado da forma percentual, tá? Então, ele vai vir na forma de decimal, né? Porque é uma divisão. E aí você multiplicar por 100, você tem ele na forma percentual. Então, se por exemplo o coeficiente de variação der 0,5, é de 50%. Se o coeficiente de variação vier 0,3, é 30% e assim sucessivamente. Quanto menor esse coeficiente de variação, mais homogênea é a tua distribuição de dados. Quanto maior o coeficiente de variação, o nome já diz, a variação é muito grande, com isso tu vai ter um grupo ali mais heterogêneo. Variância, tá? A variância, a gente tem dois cenários para variância. A variância, como é que é feito o cálculo dela? Se é para população, e que é normalmente grande parte das questões, ou quase a sua totalidade, é para a população, você vai calcular cada um dos desvios individuais, que é a distância entre cada valor e a média, e elevar esses desvios ao quadrado. Observa que como o desvio vai ao quadrado, cada desvio individual, tanto faz fazer o valor menos a média ou a média menos o valor. Faz o maior menos o menor. Se a média deu 25 anos e você tem 30, seu desvio é 5. Para mais. Vai ao quadrado, vai dar 25. Se a média deu 25 e você tem 20 anos, o desvio vai ser 5 também. Porque ao quadrado, sendo 5 ou menos 5, vai dar o mesmo resultado. Então a variância pega cada desvio e eleva ao quadrado, ou seja, ela potencializa os desvios e divide por n se for populacional. Detalhe, tá, gente? A unidade da variância é a unidade trabalhada ao quadrado. Por quê? Porque se a gente está falando em anos, o desvio vai ser em anos ao quadrado, anos ao quadrado. Se está falando em reais, a variância vai ser em reais ao quadrado. Se está falando em centímetros, a variância vai ser em centímetros ao quadrado. Já se a variância for para amostra, e a questão tem que deixar bem clara a ideia de que é uma variância amostral, você vai fazer tudo igual, mas vai dividir por n-1 elementos. Só essa a diferença entre variância populacional e variância amostral. E o desvio padrão? O desvio padrão, gente, é a raiz quadrada da variância. Então você vai fazer o cálculo da média, vai ter os desvios individuais, vai elevá-los ao quadrado, somar todos, dividir por n, se for uma variância populacional, ou por n-1 se for uma variância populacional, e tirando a raiz quadrada desse resultado, você tem o desvio padrão. A medida dele, ou melhor, a unidade dele, é igual à unidade utilizada nas observações. Estamos trabalhando com idades, desvio padrão vai ser em anos. Estamos trabalhando com reais, salários, desvio padrão em reais. Estamos trabalhando com estatura em centímetros, desvio padrão em centímetros, tudo bem? E o nome dele já diz tudo, né? É o desvio em relação a um padrão. É o quanto os teus dados são discrepantes. Uma variância alta indica um grupo com grande variação de resultados, um grupo heterogêneo. E um desvio padrão alto também indica isso, ou seja, é um desvio em relação a um padrão. Quando eu pego, por exemplo, a sala de aula onde meu filho estuda, o Cauã, todo mundo tem praticamente a mesma idade, 5, 6 anos. Ali, certamente, entre os alunos, obviamente não incluindo as professoras, o desvio padrão e a variância vão ser bem baixos, porque todo mundo tem praticamente a mesma idade. Agora, até porque cada um vai ter a idade muito próxima da média, né? A idade média ali vai ser uns 5 anos e 3 meses, então tu vai ter crianças com 5 anos, outras com 6, a distinção é muito pequena, mesmo elevando ao quadrado segue sendo pequena. Agora, numa turma do Matemática Sem Trauma, em que você pega aí alunos de várias idades diferentes, 40, 30, 20, 18, você tem grupos muito heterogêneos. Aí a variância vai ser alta e, consequentemente, o desvio padrão. Propriedades. Muita atenção em propriedades de variância e desvio padrão, porque a banca adora cobrar isso aí, tá? Somando-se ou subtraindo uma constante k a todos os valores de uma lista, a variância não altera. E, obviamente, o desvio padrão também não. Tudo bem? Por quê? Porque quando todos os valores aumentarem 5 anos, a média sobe 5, lembra? Os valores também sobem 5, mas os desvios se mantêm iguais. Como a variância depende do desvio, da distância entre cada valor e a média calculada, quando eu somo um valor ou subtraio um valor a todos os valores citados,
essa média vai subir 5 anos. Os valores também vão subir 5 anos. Então, vai haver uma manutenção do desvio, ou melhor, de todos os desvios, o que vai manter exatamente igual a variância e o desvio padrão, consequentemente. Porém, se a gente multiplicar ou dividir por um valor constante, e isso aqui entenda aumentos ou descontos percentuais, se a questão falar em aumentar 10% todos os dados, é multiplicar todo mundo por 1,1. Se a questão falar em reduzir 5% todos os dados, é multiplicar por 0,95. Assunto que você vê lá em porcentagem comigo durante as aulas. Deve ter visto, se viu, vai lembrar. Então, se ele fala em aumento percentual, gente, entenda que cada dado vai aumentar uma quantidade percentual, relativa. Então, aumentar as idades 10% faz com que eu que tenha 40 aumente em 4 anos, mas quem tem 20 aumenta em 2. Então, não é um aumento constante como a propriedade de cima. Todo mundo aumenta a mesma quantidade. São aumentos diferentes, porque são percentuais, logo são relativos. Então, quando isso acontece, quando você multiplica por um valor ou divide por um valor, você vai multiplicar ou dividir a variância por esse valor ao quadrado. Tudo bem? Então, se eu multiplicar por 1,1, a variância vai ficar multiplicada por 1,1 ao quadrado. E o desvio padrão só por 1,1. Tudo bem? Então, variância e desvio padrão não se alteram com soma e subtração constante em todos os dados. Agora, com multiplicação ou divisão, o que pode indicar um aumento percentual, sim, os dois vão aumentar a variância nesse fator ao quadrado e o desvio padrão somente nesse fator. E aí? E como é que a Banca Sesgar Rio já cobrou isso, né? Vamos lá? Questão 2018, prova do Banco do Brasil. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos, com desvio padrão 8. Então ele deu lá a média, 30 anos, e desvio padrão 8, tá? Então nós temos ali a média, 30 anos, desvio padrão igual a 8. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos hoje. Isso aqui foi há 10 anos, né? Há 10 anos. Então a gente vai chamar de x1 e desvio padrão 1. 10 anos depois, mais 10 anos, o que vai acontecer com a média? Olha, a gente sabe que quando todas as pessoas envelhecerem 10 anos, porque essa média e esse desvio padrão são há 10 anos atrás, né? Redundantemente falando, no passado. Então, atualmente, todo mundo vai ter 10 anos a mais, a média vai ter aumentado 10 anos. Então, a média 2 vai ser de 40 anos. Tudo bem? Então, a gente sabe que o impacto na média, quando todo mundo envelhece 10 anos, é que a média também aumente 10 anos. Por quê? Porque se todo mundo envelhecer 10 anos, é como se todo mundo tivesse ganho 10 anos. Eu estou somando 10 a todos os valores, então a média vai aumentar 10. Porém, nós sabemos que um aumento constante e igual em todos os valores não altera a variância nem desvio padrão. Então, o desvio padrão no segundo momento segue sendo 8. Por quê? Porque como os valores vão aumentar 10 anos, a média também aumenta 10 anos, os desvios seguem iguais. Porque o desvio é a distância justamente entre a média e o valor. Se o valor aumentou 10 anos e a média aumentou 10 anos, a distância entre eles segue a mesma. O que não evidencia um aumento de desvio, nem uma diminuição. Portanto, como esse aumento é em valor constante para todo mundo, de 10 anos, não é percentual, o desvio padrão 2 vai ser idêntico. E aí ele quer o quociente entre o desvio padrão no segundo momento e a média no segundo momento. É 8 sobre 40. Se eu dividir por 8, vai dar 1/5. E 1/5 é também conhecido como 0,2 na alternativa C. Tudo bem? Nada mais, nada menos do que propriedade de medidas de dispersão e também de variação, de posição, tá? Propriedade da média e do desvio padrão para poder aplicar na questão. Aqui uma questão de 2024, super atual, prova do IPEA para técnico em planejamento de pesquisa. Dizia o seguinte: considere uma comunidade na qual o coeficiente de variação populacional da renda de seus indivíduos é de 20%. Um conjunto de políticas públicas que elevasse a renda em 10% provocaria o que no coeficiente de variação? Atenção, tá? Ele tem um coeficiente de variação já apresentado e ele fala numa elevação de renda em 10%, uma elevação percentual. O que acontece? Uma elevação em 10% de renda dos indivíduos vai fazer com que o quê? Que todos os valores aumentem 10%. Perfeito. Ele quer
saber o impacto disso no coeficiente de variação, tá? Lembra que o coeficiente de variação vai ser o desvio padrão sobre a média, tudo bem? Se a gente está aumentando todo mundo 10%, né? A média vai aumentar 10%? Vai aumentar, tudo bem? Então, se a gente aumentar todo mundo 10%, a média vai ficar aumentada por 10%, vai ficar 1,1 da média original, tudo bem? Porque a gente sabe que na média aritmética, quando eu multiplico todo mundo por 1,1, por que 1,1? Porque um aumento de 10% é eu ter 100%, aumentar outros 10%, chegando a 110%, que dá origem ao fator 1,1. Então, tudo que aumentar 10%, multiplica por 1,1, que você tem a resposta, já o valor final, pós-aumento. E a gente sabe que esse aumento de 10% não é um aumento igual em todo mundo. É como se eu estivesse multiplicando todo mundo por 1,1. Para variância, você vai multiplicar por 1,1 ao quadrado. Mas para o desvio padrão, você vai multiplicá-lo por 1,1. Então, o desvio padrão no segundo momento, depois desse aumento, também vai ser 1,1 desvio padrão. E aí, como os dois 1,1 se cancelam, você acaba percebendo que você tem a manutenção do coeficiente de variação. Ele segue sendo o mesmo valor. Nem aumenta, nem diminui. Por quê? Porque tanto o desvio padrão quanto a média, ambos vão aumentar. Multiplicados aí por 1,1, vão aumentar 10%. Então a média aumenta por propriedade da média, o desvio padrão aumenta por propriedade do desvio padrão. Ah, mas a propriedade do desvio padrão não diz que se todo mundo aumentar a mesma quantidade não aumenta? Verdade. Mas quando eu faço um aumento de 10%, não é o mesmo aumento. Porque 10% de 50 é 5, 10% de 30 é 3. Então o aumento real não é o mesmo. Por isso que a gente está indo para a ideia da multiplicação. Entendendo que um aumento de 10% indica uma multiplicação por 1,1. Então o que eu estou fazendo é pegar cada um dos valores e multiplicar por 1,1. Por isso que eu tenho, então, o aumento da variância em 1,1 ao quadrado e a variação do desvio padrão multiplicando por 1,1, que foi o que eu coloquei aqui em cima. Então ele nem reduz, nem aumenta. Aqui uma questão de 2024, Banca Sesgan Rio dizia o seguinte: em 2022, uma empresa registrou uma média salarial de seus 300 funcionários de R$ 4.500, com desvio padrão de R$ 840. Em 2023, o salário de todos os funcionários recebeu um reajuste de 5% e um bônus de 490. Ele quer a razão entre o coeficiente de variação de 23 e o coeficiente de variação de 22. Vamos lá então. Primeiramente, 2022. Vou fazer com caneta mais fina, que eu acho que fica mais acessível para vocês, tá? 2022. Coeficiente de variação vai ser, então, a média vai ser em 22, 4.500. O desvio padrão, 22, vai ser 840. Perfeito. Aí vem 2023. Tudo bem? E aí? E aí, em 2023, o que eu tenho que entender? Que eu tive, na média, 2 valores de aumento. O salário de todo mundo recebeu um ajuste de 5%. E aí, o que significa esse ajuste de 5%? Significa que eu vou multiplicar todo mundo por 1,05. Por quê? Porque é um aumento percentual. O aumento de 5% indica pegar todos os salários e aumentar 5%. E 5% dos salários, cada um reage de uma forma, porque é percentual, 5%. Tudo bem? Tranquilo? E aí? E aí eu tenho, além disso, um bônus de 490, que é uma soma de 490. Então o que vai acontecer com o nosso salário médio? Ele vai aumentar 5%, então ele vai ser de 4.500, mais, quanto que é 5% de 4.500? Olha, se 10% de 4.500 é só movimentar a vírgula uma casa para a esquerda, vai ser 450, 5% de 4.500 é 225. Então o salário vai aumentar primeiro R$ 225, salário médio, porque todos aumentaram 5%, então a média vai aumentar 5% também, tá? Mais o aumento de 490. Por quê? Porque a gente vai ter um aumento de todo mundo em 490, como se fosse uma soma constante por 490. Tudo bem? Então isso é muito importante entender. São 2 reflexos na nossa média. O de 225, que corresponde a 5%, e o de 490, que corresponde ali a o bônus, tá? Então vai ser 5.000
R$ 1.215 a nova média salarial. Tá? Então, vou botar já o valor final dele aqui. Então, o X2, valor final, média 2023, na verdade. Média 2023, 5.215. Por quê? Porque ele sofre um aumento de 5%, depois sofre um bônus de 490. Tá, mas aí qual é o impacto disso no desvio padrão? Aí que tá. O desvio padrão de 2023, ele passa imune ao bônus. Por quê? Porque o bônus é o aumento igual em todo mundo, que vai aumentar os valores em 490, vai aumentar as médias em 490, ou seja, vai manter os desvios. Se manteve os desvios, elevou ao quadrado, somou tudo e dividiu, vai dar a mesma variância. Se deu a mesma variância, tirou a raiz quadrada, deu o mesmo desvio padrão. Só que teve o reajuste de 5%. Então, a gente vai ter um aumento de 5% do desvio padrão. Então, a gente vai ter que calcular 10% de 840, que é 84, logo 5% de 840 é 42, que é a metade. Então, o desvio padrão vai ser 840 mais 42, que é de 882. Ou seja, onde quero chegar? Entendam e tem que entender, que a banca tem cobrado muito isso, que se eu somar ou subtrair um valor constante a todos os valores, a média sofre esse impacto. Se eu multiplicar ou dividir por um valor constante todos os valores, a média sofre esse impacto. Porém, para o desvio padrão, a soma ou subtração de um valor para todo mundo, o mesmo valor, não influencia no desvio padrão nem na variância. Agora, multiplicar e dividir influencia. Para a variância, você vai multiplicar por esse valor ao quadrado, e o desvio padrão você vai multiplicar por esse próprio valor. Tudo bem? Então, quando todos os salários recebem um reajuste de 5%, o desvio padrão recebe esse reajuste. Então, ele aumenta R$ 42, certo? Para finalizar, sem spoiler, vamos lá. Ele quer a razão entre esses valores, né? Então, ele quer a razão entre o desvio padrão de 23, aliás, o coeficiente de variação de 23 e o coeficiente de variação de 22. Vamos lá, então. Quem seria o coeficiente de variação de 23, né? Aqui vai ser uma divisão de frações, vai ser bem interessante, tá? Vou até tirar essa linhazinha para não nos atrapalhar. Vou botar aqui uma divisão. Coeficiente de variação. Quem é o coeficiente de variação? É o desvio pela média, né? Desvio em cima, média embaixo. Desvio 2023 pela média 2023. E embaixo o coeficiente de variação de 22, que vai ser o desvio de 22 pela média de 22. Tá. Como é que eu divido frações? Eu vou manter a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. E aí vamos ter que usar, né, todos os nossos artifícios e habilidades para simplificar algumas coisas. Aqui, ó, 0 com 0. Dá para cortar por 5. Dá para ir simplificando, gente, tá? Aí vai cada um no seu ritmo, tá? Ou faz a conta no final, multiplica em cima, embaixo, embaixo. A verdade é que essa razão, né, essa razão que ele está pedindo, vai ser fruto desse resultado aqui. E aí você tem que simplificar com todo cuidado, tá? Aqui dá para dividir por 2, vai dar aqui 4, 4, 1 por 4, 2. Aqui dá para dividir por 5, vai dar 90 por 1, 0, 4, 5.215 dividido por 5, 1.043. Aí vai ter que fazer a conta. 441 vezes 90, 39.690. Daria para simplificar mais, tá? Mas eu não quero perder muito tempo, não. 1.043 vezes 42, 43.806. Ok? Fazendo aqui a continha no braço, no peito e na raça, e aí podem fazer no cantinho, vai dar um fator 0,90. Então a gente vai ter ali o gabarito na nossa alternativa B. Tudo bem? E eu sei que daria para simplificar mais, mas eu estou sem espaço, então eu tive que fazer a conta logo, para vocês poderem simplificar ainda mais aqui, para chegar realmente em valores bem mais acessíveis. E é isso, gente. Fechamos então essa revisão de estatística, especialmente para você que vai fazer a prova da Caixa Econômica Federal Banca Sesgan Rio. Aqui estão as principais dicas para você não ser surpreendido pelas sessões de estatística. Segue comigo, tem muito mais por vir. Me segue no Insta, bons estudos e até daqui a pouco. Até a próxima aulinha de revisão.